Senhor é bom. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Abre a Bíblia de vocês lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 9. Filipenses 4, 9. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo as cartas para os crentes de Filipos, os filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, ele fala assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe, esses dias eu tenho pensado muito sobre a diferença que a palavra de Deus, a diferença que as coisas de Deus têm feito na minha vida. Quando eu olho para a minha vida e olho para a vida de uma pessoa que não tem Deus, qual a diferença? Será que a palavra de Deus tem realmente feito diferença nas nossas vidas? Será que aquilo que nós falamos, aquilo que nós proclamamos, será que o amor que nós dizemos que temos em Deus, será que isso tem feito verdadeiramente diferença na nossa vida? O apóstolo Paulo, ele fala aqui para nós que a gente precisa colocar em prática tudo que a gente aprende de Deus, tudo que a gente recebe de Deus, tudo que a gente ouve na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente vê na vida de alguém que prega o evangelho, o verdadeiro evangelho, não o falso. Tem muita gente pregando besteira por aí. Mas será que a gente está colocando em prática essas coisas na nossa vida? Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que quando a gente coloca em prática tudo que a gente aprende, recebe, ouve e vê de Deus, o próprio Deus da paz, ele vem ficar conosco. Ele vem estar conosco o tempo todo. E nós precisamos, sabe, buscar intimidade com Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais nos fortalecer na intimidade com Deus. Sabe, a gente que está passando por muitas coisas, a gente que tem que tratar de muita coisa, tem que fazer de muita coisa, a gente está sofrendo muito ataque. Olha, só Deus sabe o que eu tenho passado. Só Deus sabe os ataques que eu tenho recebido. Cuidando de tantas coisas, cuidando da minha mãe, cuidando aqui de casa, resolvendo as coisas, ainda tem que trabalhar, ainda tem que fazer acontecer. E eu decidi que eu vou fazer a obra de Deus de qualquer jeito, tendo ou não tendo disposição, estando ou não estando cansado. Todas as vezes que Deus me chamar, eu vou falar: Senhor, eu estou aqui e eu vou. E isso tem feito com que a gente receba muito ataque. Então, se a gente não praticar aquilo que nós estamos aprendendo, se a gente não colocar em prática na nossa vida as coisas que a gente aprende em Deus, vai ficar muito difícil, vai ficar muito pesado. Nós precisamos colocar em prática as coisas que a gente aprende do Evangelho de Deus. Levar as nossas cargas, os nossos fardos aos pés de Jesus, colocar aquilo na cruz, sabe?
Aprender de Jesus, tomar de Jesus o jugo dele, o fardo dele, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Permitir que Jesus nos ajude a carregar os nossos fardos, os pesos que estão nas nossas costas, seja o peso do trabalho, seja o peso de sustentar a casa, tudo que nos causa peso, a gente colocar aos pés de Jesus e permitir que ele carregue conosco. Sabe, nós precisamos começar a colocar essas coisas em prática. Essas coisas não podem só ficar no ouvido, não. Elas têm que descer para o nosso coração, para o nosso íntimo, para o nosso interior, sabe? E precisa começar a fazer diferença na nossa vida. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, a gente lê assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do diabo. A nossa palavra, sabe, ela tem que ser uma só. Quando a gente falar que vai fazer uma coisa, nós temos que verdadeiramente fazer. E se a gente falar que não vai fazer uma coisa, a gente tem que manter a nossa palavra e não fazer. Isso que a gente estava conversando agora no começo sobre muitas vezes ficar cansado. Às vezes a gente chega e fala, eu não vou fazer mais isso, mas daqui a pouco está fazendo, porque a nossa índole, a nossa responsabilidade, ela faz com que a gente corra atrás, com que a gente resolva, porque nós somos assim. Outro dia, a Fátima mesmo virou para mim e falou, sabe, você sempre entra na frente de Deus. Você não deixa Deus te dar a direção. Você pega uma coisa, tem que fazer, você já sai correndo e já quer fazer, já quer resolver. Porque é o meu jeito ser assim. Mas eu quero confessar o meu pecado e eu quero dizer que eu estou errado. Eu preciso esperar a direção de Deus para fazer as coisas. Porque senão eu não estou seguindo o que eu estou aprendendo na própria palavra de Deus. Se eu quero viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus me diz, se eu quero viver de acordo com as vontades de Deus na minha vida, eu não posso ser proativo. Eu não posso ir à frente e resolver as coisas com a minha força, porque eu sempre vou me estourar, eu sempre vou ficar cansado, eu sempre vou me desgastar. Por quê? Porque eu estou fazendo na minha força. Eu não estou fazendo na força de Deus. Eu não estou fazendo na direção de Deus. Às vezes, Deus tem uma forma muito melhor para a gente resolver determinado problema e que não vai nos deixar tão cansados, tão desgastados, que vai nos proteger. Por isso, nós precisamos começar a botar em prática o que nós aprendemos na palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala para Deus assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Mas aí aparece uma coisa para resolver, ao invés da gente orar a Deus e falar, Senhor, é para eu fazer isso aqui? Não, a gente já sai correndo e faz, e vai igual uma vaca desembestada. Já faz tudo que tem que fazer e tal. E quando chega lá na frente, a pessoa para quem a gente fez olha para nós e fala, mas eu não te pedi nada. Você fez porque quis. Nós precisamos aprender. Infelizmente, nós precisamos aprender a fazer as coisas de acordo com a direção de Deus.
Nós precisamos aprender a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E a nossa palavra, ela tem que ser uma só. Se eu falei que vou fazer, eu vou cumprir e vou fazer. Se eu falei que não vou fazer, eu não faço. No livro de Ezequiel, no capítulo 12, no versículo 28, a gente vê o seguinte: pois diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Deus, ele nos mostra aqui que todas as coisas que ele fala se cumprem. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. A palavra dele é uma só. Não existe variação naquilo que Deus fala. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. E nós estamos chegando num tempo em que a palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida de uma forma muito rápida. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, as bênçãos do Senhor vão chegar sobre nós de uma forma muito rápida. Porque os tempos estão se remindo, os tempos estão se abreviando. A volta de Jesus, ela está ficando cada vez mais próxima. E aí eu quero aproveitar isso para fazer uma pergunta para cada um de nós. Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Será que nós estamos preparados? Tem muita gente que está preocupada, fica pregando, fica falando, Jesus está voltando, olha só os sinais, está tendo guerra aqui, está tendo guerra acolá, está tendo isso, está tendo aquilo. Está todo mundo preocupado com a volta de Jesus, mas será que nós estamos preocupados se nós estamos verdadeiramente preparados para a volta de Jesus? Ou será que já não importa mais aonde nós vamos passar o restante dos nossos dias? Talvez não importe mais aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Porque nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Principalmente porque Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. Se você morrer, Jesus voltou para você. Não tem mais o que fazer. A decisão que foi tomada até aquele momento é a decisão final e pronto, acabou. Será que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Será que nós estamos verdadeiramente preparados se Jesus voltar hoje para nós? Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Para onde nós iremos? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para nós hoje. Sabe, que a gente possa meditar sobre isso um pouco. Será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltar para mim hoje, aonde eu vou passar o resto da minha eternidade? Então é muito importante a gente entender que nenhuma das palavras de Deus sofrerá mais demora. Elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículos 4 a 6, nós lemos assim: quando você fizer um voto,
cumpra-o sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Cumpra o que você promete. Cumpra aquilo que você fala que vai fazer. Essa palavra, ela se pega muito a palavra que nós lemos lá em Mateus 5:37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do diabo. Então, se você prometeu, cumpra. Ou então é melhor não prometer. Se você falou que vai fazer, cumpra. Senão é melhor não falar. Tem muita gente falando que vai fazer as coisas só para agradar e sair bem na fita. E aí acaba depois não cumprindo, não fazendo. E fica com cara de trouxa, com cara de tacho, na frente dos outros que estão esperando que você faça. A palavra de Deus, ela continua assim: é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca te faça pecar. Não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. A minha promessa foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Olha só o quanto é perigoso a gente prometer e não cumprir. Olha só o quanto é perigoso a gente fazer uma promessa e não cumprir. Não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você já realizou? Muitas vezes a gente vai orar a Deus e a gente fala assim: Pai, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der uma promoção, se o Senhor me der uma posição melhor, eu vou te entregar os dízimos, eu vou te entregar as ofertas, eu vou ajudar a obra de Deus. E aí, quando você consegue o emprego, consegue a promoção, consegue aquele aumento de salário, você fala: mas, gente, 10% é muita coisa para entregar. Não, eu vou aqui dar aqui um 10 reais, 20 reais ali no sinal e tá bom demais. Aí você perde o emprego e você fala: Deus não me ama. Deus não me ama. Mas a palavra aqui é bem clara. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Muitas vezes, por nós não cumprirmos aquilo que nós prometemos, nós perdemos as bênçãos de Deus. E as pessoas geralmente não entendem por que as coisas acontecem. O cara vai lá, pede para Deus um carro novo, aí Deus concede a bênção para ele, aí ele não dá carona para ninguém, ele para de ir no culto, ele ao invés de ir para a escola bíblica, ele vai lavar o carro dele no domingo de manhã. Ao invés de ele servir a Deus, ele fala: não, meu carro está limpinho. Ele para longe da igreja para não dar carona para ninguém. Aí ele vai e bate o carro. Aí ele fala: não, Deus não me prometeu, não me protegeu. Não, não é que Deus não te protegeu. É que você pegou a bênção que Deus te deu e usou só para você, de uma forma egoísta. Aí o que Deus fez? Foi lá e tirou. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela se cumpre.
Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser fiéis a Deus, da mesma forma que Deus é fiel conosco. A gente tem esse costume de falar, não, Deus é fiel. E nós somos fiéis? Será que nós somos fiéis? Então que essa palavra hoje, ela venha, sabe, trazer um ensinamento, trazer um fogo dentro do nosso coração, uma chama dentro do nosso coração, para que a gente entenda que a palavra de Deus é coisa séria. As coisas de Deus são coisas sérias. Aquilo que nós falamos, sendo filhos de Deus, aquilo é uma coisa séria, tem que se cumprir. O que a gente promete, a gente tem que fazer. A nossa palavra tem que ser uma só. Uma só. A gente não pode ficar andando de um lado para o outro e mudando as nossas ideias e as nossas palavras de acordo com o vento que vem. Se é bom para mim, eu faço a promessa. Se não é bom para mim, sabe, a vida não gira mais ao nosso redor. Nós somos filhos de Deus. E nós queremos ser abençoados por Deus. E nós queremos viver no reino de Deus. Então as coisas começam a girar ao redor de Deus. É a vontade dele, é o reino dele, é a forma dele, a maneira dele. Ou então a gente larga tudo e vai viver a vida do jeito que a gente quiser. Mas a gente não fica vivendo essa falsidade, a gente não fica vivendo essa hipocrisia de se dizer crente porque é bonito, mas viver uma vida totalmente diferente. Então que essa palavra venha nos trazer um ensino, venha nos trazer essa fé, essa chama no nosso coração, de que nós estamos buscando a Deus e queremos verdadeiramente viver uma vida com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra venha nos edificar em nome de Jesus cada vez mais, aumentando a nossa fé e fazendo com que a gente busque a Deus todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sejam abençoados, vocês, nós, sejam uma bênção aonde quer que vocês estejam, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, a empresa, a faculdade, a escola, onde quer que a gente esteja, que a gente seja uma bênção, que a gente não seja um peso para os outros, mas que a gente seja uma bênção, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Eu desejo que vocês sejam tremendamente abençoados em tudo aquilo que vocês fizerem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus a muitos outros lugares. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que esse canal é relevante, que o conteúdo das palavras aqui ministradas são bons e são relevantes e merecem ser distribuídos para todas as pessoas. Seja um missionário de Deus, pegue o link dessa palavra e envie para suas redes sociais, envie para os seus contatos. Seja um missionário de Deus. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus
em todos os lugares, até os confins da terra, conforme a ordenança de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Sejam todos uma bênção aonde vocês estiverem. Abreijos para vocês. E até o próximo vídeo.